Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Hoje a gente vai falar sobre sistemas agroflorestais, o que é esse uso da terra, né? Essas atividades fazem parte dessas atividades remotas que buscam garantir a manutenção do serviço de ATE nesse período de pandemia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre SAF, né? Sistema Agroflorestal. E como já ele falou aí, né, dando continuidade ao nosso atendimento remoto, aí eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, uma introdução, e a gente entra na conversa. O projeto, a nossa live hoje tem participação desse atendimento ao edital do Bahia Emergencial, né, que são as atividades de até distância. Conta aí com o apoio do Bahia Produtiva e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sistemas agroflorestais. O que é um sistema agroflorestal, né? Pode-se dizer como um sistema agroflorestal, um sistema denominado também de agrofloresta ou agrosilvicultura, que é uma forma de uso da terra onde as árvores e arbustos são utilizados em conjunto com a agricultura. Ou também como animais numa mesma área, podendo ser plantados de uma vez só ou uma sequência de tempo. No sistema agroflorestal, procura-se imitar o que a floresta faz normalmente, ou seja, deixar o solo sempre coberto pela vegetação e com muitos tipos de plantas juntas, uma ajudando a outra a se desenvolver. Esse conceito aí é um conceito básico sobre os princípios da agrofloresta, né? Que consiste nesse plantio multidiverso, né? Contando numa mesma área com o cultivo desde espécies agronômicas de ciclo curto, como feijão, milho, arroz, alface, vegetais, até o sistema de árvores, né? Que conta com a participação de frutíferas, também madeira e outras nativas para fazer esse processo de sucessão vegetal. Então, um pouquinho sobre o que é esse processo de sucessão vegetal. É aquilo que as florestas fazem, né? Nos princípios de que primeiro chegam as plantas colonizadoras, elas dão espaço para que outras plantas mais elaboradas permaneçam naquele microclima e aí vai se desenvolvendo a floresta. Na foto do lado de cá, a gente está vendo uma sucessão espontânea, né? Como que acontece o processo de construção de uma floresta. Através daquele processo que abre uma clareira, né, uma árvore grande cai, e aí vem outras plantas e ao longo dos anos aquilo vai se recompondo e virando uma floresta de novo. E na foto ao lado a gente tem uma construção de um sistema agroflorestal, que é baseado no mesmo princípio. A diferença é que a gente vai estar escolhendo as espécies que a gente vai colocar para ocupar o espaço junto com as outras. O princípio utilizado é o mesmo daquela sucessão vegetal que as florestas fazem naturalmente. Então, a gente vai estar utilizando tanto o espaçamento entre as plantas para ocupação do solo, como também esse espaçamento que a gente chama de camada vertical, né? Que é o aproveitamento do sol para diferentes camadas das diferentes plantas. Então, aqui a gente tem um pouquinho sobre os diferentes tipos, né, de sistema agroflorestal, que consiste basicamente na diferença entre a utilização do solo para princípios de ocupação com floresta, com agricultura e com pecuária. Então, os nomes que a gente dá para esses diferentes tipos é silvoagrícola, quando conta com a utilização de sistemas de floresta misturados com sistemas de agricultura, agrosilvopastoril, que é quando a gente inclui, né, nesse sistema a utilização também de pastos, né, que é para cumprir com esse papel da pecuária. Agropastoril, no caso, seria a utilização de consórcios entre a agricultura e a pecuária sem a floresta. Então, a gente divide, né, o tipo de sistema agroflorestal em aquilo que compõe aquele sistema, entre agricultura, floresta e os animais, né, aí no caso representado pela pecuária.
Então, essa forma de... Priscila, Oi. tem só como aceitar a enquete, acho que ela tá na tela, não tá não? Acho que tá sim. É que às vezes não aparece a plaquinha aqui, obrigada por avisar. Então, essa forma de cultivo, né, é uma forma que a gente vê muito essa frase aí, ó, que é até pega do Terra Brasilis, que é um instituto que trabalha com o sistema de técnica agroflorestal, que é uma alternativa para manter a floresta em pé. O que significa isso? Que a gente vê muito esse embate, né, entre a agricultura e o desmatamento, a utilização do solo e o desmatamento. Então, assim, é uma forma de cultivo que a gente está, além de mantendo, né, as florestas no chão, a gente está promovendo o cultivo de novas florestas e não deixando de utilizar para aqueles fins agrícolas e pecuários, que é aquilo que muitas vezes conta com a geração de renda para as famílias que dependem desse uso da terra, né, dos agricultores. Então, essa é uma introdução sobre o que é o cultivo. Então, ele conta com os princípios de quê? Promover a utilização altamente produtiva do solo e, ao mesmo tempo, a ciclagem de nutrientes, que a gente vai estar ali utilizando faixas, né, para cultivo de algumas espécies e outras faixas como recomposição de biomassa e nutrição do solo. Então, ele, além de estar utilizando de uma forma produtiva, ele promove a recuperação do solo a longo prazo, através dessa ciclagem de nutrientes e reposição de matéria orgânica, principalmente. Então, um dos princípios também é estabelecer condições para a sobrevivência de fauna e flora diversa. O princípio do sistema agroflorestal, ele é um pouco diferente daquele sistema convencional, né? Ele vai nessa contrapartida da existência de pragas e doenças, que ele se baseia naquele equilíbrio, né, entre a diversidade de espécies e a diversidade de fauna e flora ali existente. Então, quando você promove um equilíbrio, você mitiga essas questões de invasões por pragas e outros desequilíbrios. Então, por exemplo, você estaria trabalhando mais na promoção desse equilíbrio do que no combate desse desequilíbrio, né? Utilizando caudas, por exemplo, né? O princípio da agrofloresta, ele preza por essa diversidade. A forma de produção e cultivo, né? Essa que promove a sustentabilidade. Então, aí tem um exemplo, né, de um consórcio simples de agrofloresta. Essa foto é da linha, que no caso a gente chamaria dos ciclos curtos, né? A gente pode ver aí num espaço de um pouco mais de 1 metro, né, que representa 1,5 metros essa foto, a gente vê o plantio de diversas plantas de alface, né, um quiabo e 2 manivas aí de aipim, que a gente pode ver que, né, o espaço foi muito bem utilizado. No caso, se a gente fosse trabalhar no sistema convencional, a gente estaria vendo aí só o aipim, ou só o quiabo, ou só o alface. Então, um outro princípio que a gente consegue observar aí é dessa manutenção da camada de matéria orgânica, a utilização da técnica de cobertura morta, né, que tem uma grande camada aí de maravalha cobrindo todo o resto do solo, que a gente quase não vê a terra, né, só vê mesmo a camada de cobertura. E tem uma graminha nascendo aí em cima, que eu gosto de lembrar, porque como eu estava por aí no dia da foto, foi exatamente o lugar que ficou mal coberto, né? Que não ficou bem coberto com a palha, que foi onde deu oportunidade aí da que a gente chama de erva daninha, né, nascer. Então, assim, são esses tipos de cuidados que envolvem, né, esse tipo de cultivo no sistema agroflorestal. Então, quando a gente vai iniciar esse tipo de cultivo, tem as principais atenções que a gente tem que dar, né? Que nada mais é que a escolha das espécies. A gente tem que escolher muito bem as espécies que vai estar utilizando para, de fato, elas se ajudarem, né? Uma se comportando, completando a outra naquele ciclo de vida entre plantio, crescimento e colheita. Então, a gente vai estar olhando a sazonalidade dessa espécie, né? Qual o principal risco e potencialidade que ela tem entre estar atraindo polinizador, estar repelindo insetos que são danosos para os plantios, estar precisando da necessidade de sol.
né, qual que é o fotoperíodo daquela planta, se ela precisa de mais sol, se ela precisa de menos sol, se ela precisa da sombra de outra para estar se desenvolvendo, ou se é o contrário, né, se ela exige uma quantidade maior de sol para a gente estar colocando ela logo no início do ciclo do sistema. Uma característica importante também é a ocupação dela conforme o crescimento, que, por exemplo, quando a gente viu na foto do Apace, a gente já viu ali ele numa fase de crescimento avançado. Então, quando é uma mudinha, ocupa um espaço. Quando a planta vai criando se desenvolve, ela ocupa outro espaço. Outras plantas, por exemplo, quando está numa fase inicial, elas ocupam mais o espaço do subbosque. Depois que elas já cresceram, por exemplo, o coqueiro, depois que ele já cresceu, já tomou forma, ele geralmente já está ocupando um outro estrato mais acima. Então, ele não precisa mais ocupar aquele espaço do estrato médio que a gente fala. Então, assim, a gente, quando vai começar um sistema agroflorestal, a gente começa a pensar de uma forma diferente. Nosso planejamento já é pensando em como vamos ocupar o espaço para ter uma melhor produtividade, uma melhoria daquela área, daquele solo a longo prazo. Aí tem mais duas fotos que representam bem, né, esse cultivo agroflorestal. Na primeira a gente vê a linha, né, que é da nutrição por nitrogênio, que a gente fala, a linha de adubação de capim, que é logo ao lado da linha produtiva, que no caso tem as árvores e o amendoim. Então, assim, a gente vê o agricultor cortando o capim e reorganizando ele na nossa linha de plantio como uma forma de adubação. E na linha de cá a gente também pode ver o espaço bem aproveitado aí, né? Quando a gente vê entre alface, milho, abóbora, lá no fundo um outro plantio de milho, dentro da mesma área, né? Uma espécie aí se desenvolvendo ao lado da outra. Essa foto aí é ao lado daquela primeira foto, né? Que é das linhas de alface e milho, num período um pouco depois, né? Quando os milhos já estavam maiores, e a gente pode ver o aipim bem maior lá atrás, né? E as bananeiras na sequência da linha, bem maiores, utilizando o extrato mais alto. Então, assim, esses tipos de interação, que são chamados sistemas agroflorestais, né, que visam a escolha de espécies que melhor se adaptam na região para o melhor aproveitamento daquela área e, ao mesmo tempo, estar recompondo o solo. Um pouquinho aí sobre o que a gente viu, né, e que agora eu queria saber qual a experiência de vocês em SAF, né, que é o Sistema Agroflorestal, para vocês irem se familiarizando com o assunto, e saber, para a gente trocar essa ideia aí em relação ao que é, o que se vocês já conheciam, quem já utiliza. Eu já ouvi muito falar de SAF, e assim, quando eu comecei a escutar ou a ler sobre SAF, as ideias eram muito trazidas à Mata Atlântica, e a gente no semiárido é uma realidade totalmente diferente. Então já se discutiu sobre como desenvolver SAF no semiárido, porque o clima é outro, o solo é outro, o fator principal que é a água, né, que a gente precisa e que não é que não tem, até tem por lá, só que a distribuição é mal feita. São questões políticas, mas enfim. E aí, bom, eu acho que, se eu for pensar, eu acho que aqui na aldeia, depois do que você falou e do pouco de conhecimento que eu tenho sobre isso, eu acho que a maioria das pessoas aqui cultivam em sistema agroflorestal, porque a gente está num território, né, natural e, por tradição indígena, eles não gostam de destruir a vegetação nativa, pelo contrário. Então, eles aproveitam os espaços para colocar as plantas agrícolas junto com a vegetação nativa. Então, eu acho que isso é bom porque é uma forma de conservação da Mata Atlântica, que é um bioma que está já, enfim, historicamente sofrido, assim como a Caatinga e os outros biomas do Brasil. Então, como a Priscila falou, o SAF, ele se assemelha a uma floresta, né? Ninguém vai lá adubar a floresta, ninguém vai lá irrigar quando está fazendo muito sol, né? Quando está tendo seca, a floresta ainda está verdinha, por que será?
a biodiversidade que ela tem, né? Uma coisa que a Isabela falou aí, né, sobre essa dificuldade entre o plantio no sertão, né, que é completamente diferente desse aqui da Mata Atlântica, e o que eu tenho visto de experiência em relação ao sistema agroflorestal é exatamente esse, assim, mesmo que não seja imediatista, né, que a gente fala assim, de inicialmente já conseguir um plantio de uma floresta, assim como a gente consegue numa região que tem muita chuva, mas existe exatamente essa preocupação entre criar aquele microclima de possibilidade de desenvolvimento das plantas. Então, por exemplo, assim, estabelecer no planejamento uma etapa inicial, por exemplo, de recomposição de solo e sombra, onde a gente estaria utilizando principalmente plantas resistentes, né, à falta de chuva, né, e que fazem essa nutrição. Então, inicialmente, talvez a gente não tivesse esse solo tão produtivo quanto uma floresta, mas criando condições para que futuramente isso fosse possível. E muito utilizado também essa questão do plantio de palma, né, que a gente já viu aí, a gente pode estar falando um pouquinho só sobre isso, que é uma forma de irrigação mesmo, que tem sido utilizado nos plantios de agrofloresta do sertão. Então, são linhas de palmas que são cortadas e colocadas mesmo no pé, né, daqueles berços ou da diversidade de berços que a gente tem para estar suprindo essa necessidade hídrica das plantas. Estão ouvindo aí? Beleza. Eu não sei se é considerado sistema agroflorestal, mas aqui é muito usada a questão da banana, você fazer plantio de cacau, você planta as filhas de banana e entre linhas, aliás, dentro da roça de café você planta banana, e aí é mais ou menos usado assim. Aí eu não sei se enquadra também como um plantio agroflorestal, né? Mas a banana é bastante utilizada aqui no cacau e no café também. Vou responder rapidinho só essa questão do enquadra, né? Porque tem várias linhas diferentes em relação aos princípios da agrofloresta. Teve uma normativa que só estava considerando produto de sistema agroflorestal que tivesse ocupação, por exemplo, de 3 estratos, né? Que seria do solo até o baixo médio 50 centímetros, de 1 até 1,5 e depois acima de 1,5, 3 metros, né? E seriam considerados a utilização dos 3 estratos. Tem uma linha de pesquisa que fala que acima de 3 espécies já não é considerado mais consórcio, só é consórcio quando desliza 3. Usou mais que isso, já seria considerado sistema agroflorestal. E tem uma normativa que é até que fundamenta os alimentos, que é mais de 16 espécies. Então, assim, ainda tem viés diferentes, né, para cada uma dos nomes que utiliza, mas eu considero, assim, se está tendo utilização de mais de uma coisa do mesmo lugar, a gente pode dizer que é uma técnica de sistema agroflorestal, porque tem agronômica e tem floresta, né? No caso aí, não sei se teria alguma árvore, né? Que você falou o exemplo do cacau, da banana e eu não escutei o outro. Não, aí no caso seria o cacau e a banana. Aí, tipo assim, tem... Às vezes colocam a seringueira entre a linha. Então, eu percebi aqui lendo, porque esse sistema é algo novo, né? É tanto que a gente até deu risada da última vez, porque eu não tenho muito conhecimento realmente desse sistema. E pesquisando e dando uma lida aqui, eu vi que a gente chega a trabalhar de 10 a 20 espécies. Eu achei assim, uma quantidade imensa, né? Aí você explicando aí, a gente fica imaginando. Mas elas não são plantadas de forma aleatória, elas são plantadas com o intuito realmente financeiro. Então, assim, não é só o intuito da preservação, de você trazer uma diversidade, de você garantir uma proteína para o solo mesmo, né? De você tá ali também adubando esse solo, esse terreno, mas o intuito principal desse sistema é o financeiro. Então, é para garantir a esse agricultor que ele possa ter uma colheita com a melhor eficiência, com o melhor resultado. Então, eu achei bem interessante isso. Porque no primeiro momento eu pensei só na questão da sustentabilidade, mas não é não. Ele foi criado exatamente para garantir essa renda de forma eficiente para o agricultor de forma diversificada. E a continuidade dela, porque a diversidade primeiro promove essa sustentabilidade alimentar, né? Que a princípio aquilo que não tem uma quantidade escalonada para comercialização tem uma quantidade mínima para nutrição familiar. Então essa diversidade
de espécies que tem menor quantidade. E tem a diversidade de espécie que é escalonada, que a gente fala, né, nas entrelinhas dos cultivos, que é exatamente pensando nisso, numa continuidade para o mercado, né, e também na verticalização de um produto, especialização de uma cadeia produtiva. Então, de acordo com o modelo que a gente implantar, o agricultor tem um manejo mais específico para aquilo que é a geração de renda dele. Então, por exemplo, se o agricultor trabalha prioritariamente com o aipim ou com a mandioca, ele vai focar as entrelinhas de cultivo dele naquela cultura que ele tem facilidade ou que ele já tem acesso ao mercado. E as entrelinhas dele, né, que a gente vai estar implantando, por exemplo, a biomassa de acordo com o que tem mais fragilidade no solo dele, então a gente vai estar escolhendo as espécies de acordo com aquilo, e as espécies florestais que não tem muita exigência em relação a essa geração de renda, a não sei que a pessoa esteja pensando futuramente em trabalhar com, por exemplo, móveis de madeira nativa, de sistema agroflorestal, seriam escolhas de espécies pensando nesse reflorestamento futuro, né, que é naquele longo prazo para mais de 80 anos, inclusive naquela restauração do espaço, caso seja abandonado. A gente sabe que uma grande realidade hoje no país é essa questão do abandono da lavoura, né, muitas pessoas têm essa ilusão até hoje do êxodo rural, né, de uma melhor vida fora e uma melhor vida na cidade, muitas vezes começam, iniciam os plantios e some, né, desaparece da terra. E a ideia do plantio agroflorestal, ele se mantém essa continuidade, na ideia de que mesmo depois que o agricultor não estiver mais cultivando naquela área, permaneça, né, ali as espécies de perenes, né, as frutíferas, que vão estar alimentando tanto ecologicamente, né, aqueles animais da fauna e flora que estiverem no local, quanto criando esses corredores ecológicos, né, que a gente fala que é uma forma da gente estar fomentando o meio ambiente. Então, pensando sempre nessa construção e a longo prazo, né? Eu percebi também, Priscila, que até para quem tem pouco espaço, né, pouca terra para plantio, dá para aproveitar bastante, né? Plantar, adaptando, vendo o que pode plantar perto de quê, dá para plantar muitas coisas. De 20 diferentes espécies é bom demais. E por exemplo, tem que ter cuidado por causa do período, né? Uns tem um período mais longo, né? Uns período mais curto. Aí você planta, a gente vai plantar a mandioca, né? Você sabe que a mandioca, ao colher, ela praticamente abala a terra, né? Abala o solo. E se outro tiver aqui, uma que seja frágil, quando você abala o solo, você tá machucando a outra planta, né? Uhum. Outra planta. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando vai fazer a análise de qual planta plantar perto de qual. Quem é plantar perto de quem? Exatamente. E isso que você falou em relação, por exemplo, revolver o solo, né? Que nem você deu o exemplo aí da mandioca. A questão do ciclo é tanto importante quanto a ocupação, porque, por exemplo, não tem problema nenhum a mandioca estar crescendo por baixo do alface. Elas vão estar ocupando exatamente o mesmo espaço sem uma influenciar a outra. Porque o que acontece? Quando a mandioca está pequenininha, ela não faz sombra em cima. Então, o alface consegue crescer a pleno sol. E quando chega o momento de colheita da mandioca, o alface já deu, por exemplo, para você replantar ele 2 ou 3 vezes e ele sai do sistema. E dá espaço para quê? Para você colher essa mandioca. Quando você colhe essa mandioca, abre de novo um espaço. Então, você pode escolher fazer o replantio ou utilizar com outra coisa. Aí eu lembrei que eu visitei uma vez uma área de Mata Atlântica que tinha ação antrópica muito forte, que tinha 15 anos que o pessoal tinha deixado lá abandonado, né, para recuperação. Em 15 anos tinham árvores gigantes que cresceu sozinha lá com chuva e tudo, porque a dinâmica de chuva é totalmente diferente. E para se recuperar uma área degradada na Caatinga é muito difícil e é muito caro, porque precisa de muito cuidado. E aí, algumas instituições por lá, por Petrolina, na universidade onde eu estive, eles fizeram experimentos de recuperar pequenos fragmentos de área de Caatinga com SAF e foi super eficiente. E isso, quando se leva para comunidades, para agricultores que vivem em comunidades no semiárido, ajuda porque o agricultor está lá,
o fator agro, né, que é o da renda, como o Géry falou, vai fazer com que o agricultor esteja na área lá cuidando das plantas. Então, ele vai cuidar da parte agro e vai cuidar da parte floresta. Então, isso, enfim, junta fatores ambientais, sociais, econômicos, tudo junto. Então, eu sou super defensora do SAF. Agora eu fiquei me questionando uma coisa aqui, que eu até botei aqui, olhei, lembrei que você falou do agropastoril, que é o agro mais pecuário sem floresta. Como é que seria uma agrofloresta? Então, chega a ser contraditório, né? Mas é isso que eu falei, as nomenclaturas são muito novas. Então, eles fizeram categorias e depois vieram estudar as categorias, né? O Júlio também fez uma colocação. Então ele falou que, né, que além desses benefícios, os SAFs são autossustentáveis, né? Ele se mantém, não vai precisar de insumos agrícolas de fora. O agricultor vai economizar e ter mais renda o ano todo. Outra coisa importante são os ataques de pragas e doenças que vão se minimizar. É exatamente isso, né? Quando você trabalha na questão da sustentabilidade da biomassa e dos insumos, você está plantando uma linha de árvore que está fornecendo para você ali a matéria orgânica, né? A reutilização de folhas e galhos que você vai estar rearrumando na sua linha como adubo, evitando que você tenha que ficar trazendo aporte sempre de fora, né? Que você vai plantar no lugar que você quer adubar, exatamente ali, tecnicamente calculado. E em relação à mitigação de ataques de pragas e doenças, exatamente isso, né? Que um ambiente equilibrado, por si só, se sustenta. Quando você colocou a foto que mostra a cobertura de solo, aí eu lembrei que a gente aqui tem muita raspa de mandioca que é jogada por aí. E aí eu pensei que é uma possibilidade de usar nas áreas de cultivo. Aí minha dúvida é, pode usar a raspa assim, tipo crua, já raspou e jogar, ou tem que esperar um tempo? Tem que esperar ela apodrecer um pouquinho, decompor antes, ou pode jogar logo? A raspa de mandioca, ela é utilizada sem decompor, como fala assim, exatamente por ela já ter a ação um pouco herbicida, né? Então, quando você usa na linha de plantio, ela evita com que esse mato nasça, ela serve como cobertura morta e também já evita essa ervadaninha. Então, ela é indicada como cobertura exatamente por essa função. Agora, não é indicado você usar muito perto, né? No caso do seu pé da planta, né? Mas sem compostar. E aí, a opção de você usar como adubo seria compostando. Você compostaria essa casca de mandioca, porque a gente já sabe que ela é rica, né? Ela é considerada um adubo, assim como a água de manipoeira. Ela também tem algumas propriedades que são de adubo, então ela estaria fazendo essa reciclagem daquele nutriente. Então, as duas formas são indicadas. Para agradecer a participação de vocês, mas valeu a todos aí que entraram e participaram.